Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesse sabadão. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta quanto vai ser o jogo amanhã diante da Portuguesa, com o Payet de volta. Compartilha o nosso conteúdo se você curte. E claro, se é novo, se inscreve, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Vambora, vamos para cima, porque amanhã tem decisão, e decisão é aqui com o fanático vascaíno, com transmissão do jeito diferente, com muita informação e, claro, empurrando o time para a vitória, né? Com a volta do Payet. Vamos falar sobre esse tema, mas antes, quem for a São Januário amanhã vai encontrar essa cena aí, ó. Muros pintados na cor cinza escuro, com detalhes em preto, na cruz de malta em vermelho, fazendo parte da reforma, ou melhor, da manutenção que a SAF é obrigada a fazer em São Januário. São Januário realmente é um estádio que precisa de uma reforma, e o projeto potencial construtivo, semana que vem, vai ter uma reunião da diretoria administrativa, comandada pelo Pedrinho, junto ao prefeito Eduardo Paes e os políticos que estão no circuito, porque a reforma é necessária. O potencial construtivo é quem pode alavancar essa reforma. Mas, enquanto isso, a SAF, que aluga São Januário, tem por obrigação fazer a manutenção e a pintura dos muros, infiltrações que aconteçam, tudo isso faz parte do contrato de aluguel. E a SAF está fazendo. Com um orçamento avaliado em 20 milhões de reais, não só o CT Moacir Barbosa, o CT de Caxias, mas São Januário também vai passar por uma reforma. Vamos botar essa reforma entre aspas, e o muro já é um início dessa reforma, a fachada também, porque acontecendo a reforma geral de São Januário é só para o ano que vem. Há expectativa de que até o meio do ano o projeto do potencial construtivo seja aprovado na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, né, melhor dizendo. E aí depois o Vasco indo ao mercado buscando essas empresas dispostas a adquirir o potencial construtivo do Vasco. E aí, com recurso, iniciar a partir de janeiro. Ah, mas onde é que o Vasco vai jogar? Aí é uma negociação. Pode jogar na Portuguesa, na Ilha do Governador. Maracanã vai receber alguns jogos também, porque o Vasco tem conversado com o Fluminense e com o Flamengo, caso o Vasco não vença a licitação. Bom, licitação essa que está passando por alguns trâmites. Vasco e a W Torres estão indo à Justiça, entraram na quarta-feira para parar a licitação. A informação foi divulgada pela Atenção Vascaínos e a gente passa aqui para você. Né? Mas o processo, por enquanto, continua correndo enquanto não há uma decisão judicial. Há, inclusive, a expectativa de que nessa semana haja a abertura dos envelopes para começar a fazer o trâmite dessa licitação, que está muito enrolada. Muito enrolada. O governador não faz a menor questão de desenrolar esse nó. Pelo contrário, quanto mais confusão, parece que é melhor para quem está envolvido no processo, não querendo deixar que o Vasco participe. Enfim, vamos aguardar. Vamos aguardar ver o que vem por aí, mas é bom que você saiba, torcedor, quem é quem nesse processo. Bom, vamos lá. Tem rodada nesse fim de semana, campeonato estadual começa hoje, tem Flamengo em campo, apenas para cumprir tabela, diante do Madureira. Claro que tem KTO para você deixar a sua aposta, lá você tem as melhores odds e vai apostar com responsabilidade e usar o cupom Azevedo. Se você dá aquela moral, gosta do nosso canal, então use o cupom Azevedo e já entre logo o primeiro depósito usando esse cupom, tem 20% de bônus por nossa conta. Olha, amanhã tem jogos importantes. Tem Fluminense e Botafogo às 4 da tarde e tem o Vasco às 6h10 da tarde. O Nova Iguaçu joga também, mas o Nova Iguaçu é apenas para disputar a posição com o Vasco e Fluminense, porque o Botafogo só disputa com o Vasco. Vamos lá. Se o Botafogo vencer o Fluminense, ele vai a 20 pontos, o Vasco tem 19. Para que o Vasco não se classifique, tem que perder. Se empatar, tem que fazer contas. Mas nós vamos vencer. Então, esquece o Botafogo. Para mim, o Botafogo está fora do circuito. Mas nos interessa o Botafogo. Porque o Botafogo vencendo o Fluminense ou empatando, o Fluminense para em 21 ou vai mais um ponto a 22. O Vasco vencendo a Portuguesa amanhã e vai vencer, já vou deixar logo uma dica aqui, KTO para você, 3-0 Vasco, 2 gols do Verratti, 1 do Payet, mas qual vai ser o primeiro gol? A qualquer momento o Payet faz o gol, vence no primeiro tempo, vence no segundo tempo, mais de 2 gols e meio na partida, enfim, dicas valiosas para você mandar na KTO. E aí é o seguinte, empate acontecendo no Maracanã, Fluminense vai a 22 pontos, saldo 8, 6 vitórias. Vasco vencendo, 22 pontos, 6 vitórias, 3-0, Vasco vai a saldo 9, ultrapassa o Fluminense. Fluminense perde, para em 21, Vasco vence, acabou, 22-21, tomamos a posição do Fluminense.
Nova Iguaçu empata. A gente pode também tomar a posição do Nova Iguaçu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Vasco hoje é o quarto colocado. E ele passando Nova Iguaçu ou Fluminense, ou Fluminense, a gente pode bater até segundo colocado. E aí pega o terceiro, que pode ser o próprio Nova Iguaçu. Então, a dança das cadeiras vai acontecer ali. Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco são os três que vão brigar ali pelas posições. E nesse momento, você não enfrentaria o Flamengo, que vai ser o primeiro colocado, deixando isso para a final. Pô, uma final Vasco-Flamengo, como nos velhos tempos, e como nos velhos tempos de década de 80, 70, que a gente ganhava deles. Porra, por que não sonhar com isso? É possível. Paieta de volta amanhã, jogador fundamental, importantíssimo no time do Vasco, recuperado de uma gripe, com a família que vai estar presente em São Januário, um reforço e tanto, um camisa 10 como a gente precisa. Reforçando a informação que trouxe durante a semana, ingressos totalmente vendidos, ou seja, sold out, lotação máxima, Caldeirão pulsando, torcedor empurrando o time do Vasco para cima da Portuguesa. O objetivo da diretoria é conversar nos próximos dias, nas próximas semanas, com os representantes do Paê para apresentar uma renovação de contrato. A informação que eu tive e confirmei com o Vasco, o contrato do Paê vai até o final do ano, e aí o Vasco quer renovar por mais um ano, ou seja, fazer 2025. Além de Lucas Piton, além do Verrete, Paê, existem outros jogadores da mira, como Léo Jardim, zagueiro Léo, tudo porque o Vasco quer montar uma espinha dorsal. O Vasco tem o objetivo de montar um time para muitos anos, 3, 4 anos. Claro que algumas coisas vão acontecer no meio do caminho, pode ser uma venda, no caso do Piton, o próprio Léo, alguns jogadores podem sair, né, Verrete, Paê, no meio desse caminho de 3 anos, que eu acho muito tempo para que eles joguem no Vasco, mas assim, próprio Medel, mas são objetivos que o Vasco tem. Então, traçar um time base e ter essa mescla, juventude e experiência para a sequência da temporada. Um detalhe, ontem tinha uma informação envolvendo um interesse do Vitória no Maicon. Falei com o próprio Maicon ontem e ele me disse o seguinte, houve realmente uma procura, mas nesse momento nada adiantou. Ele está muito feliz no Vasco, reencontrou o futebol depois de quase 3 temporadas jogando numa média abaixo do que ele rende, e no Vasco ele voltou a render. E entende que pode efetivamente seguir brigando por uma vaga de titular com a camisa do Vasco da Gama. É isso, galera. Bom estar com você nesse sabadão aqui. Deixou o seu like, comentou, compartilhou, mandou para geral. Então, tamo juntasso, porque aqui é o seu canal. Amanhã tem transmissão, hein? E, aliás, amanhã eu vou fazer 2 lives. A nossa transmissão abrindo às 5 da tarde, batendo papo com você, torcedor. 5h15, aliás. 5h15 a gente vai abrir. 55 minutos antes. Faço a transmissão, acabou a nossa transmissão, encerro, abro uma outra live e nessa live com presentes, no plural, para você que é um fanático vascaíno. Um grande abraço e até amanhã.